Vem pra cena, Lucas Moura, bora trabalhar? A gente já mostrou aqui que funcionários da rodoviária nova foram afastados depois de agredir um homem que estava pedindo dinheiro a passageiros. As imagens são fortes, viu, Lucas? A gente trouxe com você na segunda. Aí ontem a gente trouxe a informação com a Aline que eles foram afastados. Agora eu quero saber sobre esse homem, tá? A gente ficou na dúvida, sem entender cadê ele, se está hospitalizado, se não está. E aí agora é com você. Quais as condições? Quem é este homem que está sendo agredido depois de pedir dinheiro na rodoviária nova e ser espancado pelos funcionários ali? Boa noite. Mais uma vez, boa noite, Mariana, a você e a todos que nos acompanham. De fato, a empresa que administra o terminal rodoviário comunicou ontem o afastamento desses funcionários, disse inclusive que o restante da equipe passaria por um processo de requalificação profissional para entenderem qual a melhor forma de agir e proceder dentro das instalações do terminal em suas atividades laborais. Quem está aqui comigo é o César Zuzarte, ele que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Sergipe. Vai conversar conosco a partir de agora para poder justamente explicar essas questões, Mariana, que você levanta aí no estúdio. Inclusive, eu estava conversando aqui com o César, antes da gente entrar ao vivo, e ele estava me dizendo que a OAB, vocês todos, estão fazendo um esforço para poder localizar este homem que foi agredido. Mas até agora vocês não conseguiram, é isso? Boa noite. Isso, existe uma dificuldade, né? As pessoas em situação de rua, em vulnerabilidade social, geralmente a gente tem essa dificuldade de encontrar documentações ou registro dela, né? E no vídeo não deixa exatamente claro, né, o rosto e a pessoa. Mas através dos prontuários de socorro é que a gente vai poder achar, né? No caso, quem fez o socorro no dia, na hora, né? Porque ele saiu desse momento ali das agressões bastante machucado, né? Então é muito provável que ele tenha ido ao pronto-socorro, o USE ali perto. Para quem teve acesso aos vídeos viu, e eu já queria deixar de plano que nós repudiamos qualquer tipo de violência contra pessoas em situação de rua, né? Especialmente em pessoas que estão em vulnerabilidade social, porque nós entendemos que a gente precisa descriminalizar essa ideia da pobreza, né? As pessoas pobres, a gente coloca ela num pedestal de que são potenciais criminosos e que geram muitas das vezes esse preconceito e essas violências contra essas pessoas. Então, quando a gente busca, quando a gente vê essas imagens, a gente percebe que foi um ato brutal, né? De total despreparo e que precisa ser, de fato, rigorosamente avaliado, né, pelas instituições. Na avaliação que faz você, Zuzarte, é uma situação que cabe tanto uma ação criminal como civil também, reparação civil e criminal cabem? Isso, as instituições precisam se somar, né, na verdade. Por ser uma pessoa em vulnerabilidade social, nós que devemos ter, no caso, o primeiro passo, né? Porque eles não, muitas das vezes, quando ocorre qualquer tipo de situação como essa, eles tendem a desaparecer com medo de muitas retaliações que possam ocorrer na vida deles. E nesse caso, a gente precisa sim fazer essa questão da investigação criminal, de todas as ações dos envolvidos, né? Tanto da empresa responsável como dos próprios funcionários que estavam, né, executando a ação. E as instituições precisam conversar entre si para criar principalmente uma frente de apoio a essas pessoas que estão em vulnerabilidade social e buscar uma reparação para outros que estão na mesma situação, para que sirva de exemplo para as outras instituições não cometerem esse tipo de abuso. Zuzarte, uma informação que meu diretor Fredson Navarro me lembra muito bem agora aqui, ele que está lá no nosso switcher, é que esse homem, nós já temos a informação de que o USE não registrou a entrada dele na unidade hospitalar. Ele foi visto, ainda no dia da agressão, correndo em direção ao USE, mas o USE não tem registro da entrada dele no setor de urgência. Existem outras formas que vocês podem buscar para poder localizar esse homem? Com relação ao que foi, os fatos que ocorreram não vão isentar, né, a empresa de suas responsabilidades. Nem a empresa, nem o governo do estado das suas responsabilidades. Contudo, quando a gente tem uma situação como essa, como eu falei no início, as pessoas que estão em situação de rua geralmente não têm a dignidade de ser considerado cidadão por ausência de vários documentos. E ocorre que quando busca até mesmo um socorro, tende a ter essas dificuldades, né? Até do próprio atendimento, que aí também cabe também ao USE
perceber essas pessoas que estão em situação de rua, que muitas das vezes sofrem esse tipo de situação e que precisam ser socorridas, né? E de que forma agir. Então é necessário terem Só para a gente fechar aqui, a informação que nós temos é de que nós não temos, que o uso não tem a identidade desse homem. Não se tem confirmado se porventura ele pode ter sido atendido, mas não houve o registro do nome dele por não ter o documento. Sim. Mas não necessariamente ele deixou de ser atendido, mas o registro do nome dele não foi feito no hospital. Muitas das vezes é isso mesmo, né? Quando você entra no hospital sem documentação, você é uma pessoa indigente, né? E isso também é uma política pública, a ausência de políticas públicas, né? Tanto do Estado quanto do nosso município, que necessitam dar dignidade a essas pessoas. E um projeto muito bom seria trazer dignidade, oferecendo essa questão documental das pessoas. Cada vez mais as pessoas que estão em rua precisam de mais atenção para que essas coisas não ocorram, não aconteçam, de uma pessoa buscar socorro e você não ter nem como você ser reconhecido como pessoa. Então trazer dignidade a essas pessoas é o essencial. Eu preciso da dignidade da pessoa humana. Perfeito, agradeço a presença e participação. Mariana, volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, viu, Lucas, pelas informações. A gente segue com a notícia, são 6 horas e 49 minutos. Tem lingerie, tem moda praia, agora fitness, não tem mais desculpa. Vá lá na Magazine da Lingerie e se sentir ótima, viu? Vem pra cena, Lucas Moura, bora trabalhar? A gente já mostrou aqui que funcionários da rodoviária nova foram afastados depois de agredir um homem que estava pedindo dinheiro a passageiros. As imagens são fortes, viu, Lucas? A gente trouxe com você na segunda. Aí ontem a gente trouxe a informação com a Aline que eles foram afastados. Agora eu quero saber sobre esse homem, tá? A gente ficou na dúvida, sem entender cadê ele, se está hospitalizado, se não está. E aí agora é com você. Quais as condições? Quem é este homem que está sendo agredido depois de pedir dinheiro na rodoviária nova e ser espancado pelos funcionários ali? Boa noite. Mais uma vez, boa noite, Mariana, a você e a todos que nos acompanham. De fato, a empresa que administra o terminal rodoviário comunicou ontem o afastamento desses funcionários, disse inclusive que o restante da equipe passaria por um processo de requalificação profissional para entenderem qual a melhor forma de agir e proceder dentro das instalações do terminal em suas atividades laborais. Quem está aqui comigo é o César Zuzarte, ele que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Sergipe. Vai conversar conosco a partir de agora para poder justamente explicar essas questões, Mariana, que você levanta aí no estúdio. Inclusive, eu estava conversando aqui com o César, antes da gente entrar ao vivo, e ele estava me dizendo que a OAB, vocês todos, estão fazendo um esforço para poder localizar este homem que foi agredido. Mas até agora vocês não conseguiram, é isso? Boa noite. Isso, existe uma dificuldade, né? As pessoas em situação de rua, em vulnerabilidade social, geralmente a gente tem essa dificuldade de encontrar documentações ou registro dela, né? E no vídeo não deixa exatamente claro, né, o rosto e a pessoa. Mas através dos prontuários de socorro é que a gente vai poder achar, né? No caso, quem fez o socorro no dia, na hora, né? Porque ele saiu desse momento ali das agressões bastante machucado, né? Então é muito provável que ele tenha ido ao pronto-socorro, o USE ali perto. Para quem teve acesso aos vídeos viu, e eu já queria deixar de plano que nós repudiamos qualquer tipo de violência contra pessoas em situação de rua, né? Especialmente em pessoas que estão em vulnerabilidade social, porque nós entendemos que a gente precisa descriminalizar essa ideia da pobreza, né? As pessoas pobres, a gente coloca ela num pedestal de que são potenciais criminosos e que geram muitas das vezes esse preconceito e essas violências contra essas pessoas. Então, quando a gente busca, quando a gente vê essas imagens, a gente percebe que foi um ato brutal, né? De total despreparo e que precisa ser, de fato, rigorosamente avaliado, né, pelas instituições. Na avaliação que faz você, Zuzarte, é uma situação que cabe tanto uma ação criminal como civil também, reparação civil e criminal cabem? Isso, as instituições precisam se somar, né, na verdade. Por ser uma pessoa em vulnerabilidade social, nós que devemos ter, no caso, o primeiro passo, né? Porque eles muitas das vezes, quando ocorre qualquer tipo de situação como essa, eles tendem a desaparecer com medo de muitas retaliações que possam ocorrer na vida deles. E nesse caso, a gente precisa sim
fazer essa questão da investigação criminal, de todas as ações dos envolvidos, né? Tanto da empresa responsável como dos próprios funcionários que estavam, né, executando a ação. E as instituições precisam conversar entre si para criar principalmente uma frente de apoio a essas pessoas que estão em vulnerabilidade social e buscar uma reparação para outros que estão na mesma situação, para que sirva de exemplo para as outras instituições não cometerem esse tipo de abuso. Zarte, uma informação que meu diretor Fredson Navarro me lembra muito bem agora aqui, ele que está lá no nosso switcher, é que esse homem, nós já temos a informação de que o USE não registrou a entrada dele na unidade hospitalar. Ele foi visto, ainda no dia da agressão, correndo em direção ao USE, mas o USE não tem registro da entrada dele no setor de urgência. Existem outras formas que vocês podem buscar para poder localizar esse homem? Com relação ao que foi, os fatos que ocorreram não vão isentar, né, a empresa de suas responsabilidades. Nem a empresa, nem o governo do estado das suas responsabilidades. Contudo, quando a gente tem uma situação como essa, como eu falei no início, as pessoas que estão em situação de rua geralmente não têm a dignidade de ser considerado cidadão por ausência de vários documentos. E ocorre que quando busca até mesmo um socorro, tende a ter essas dificuldades, né? Até do próprio atendimento, que aí também cabe também ao USE perceber essas pessoas que estão em situação de rua, que muitas das vezes sofrem esse tipo de situação e que precisam ser socorridas, né? E de que forma agir. Então é necessário terem... Só para a gente fechar aqui, a informação que nós temos é de que nós não temos, que o USE não tem a identidade desse homem. Não se tem confirmado se porventura ele pode ter sido atendido, mas não houve o registro do nome dele por não ter o documento. Sim. Mas não necessariamente ele deixou de ser atendido, mas o registro do nome dele não foi feito no hospital. Muitas das vezes é isso mesmo, né? Quando você entra no hospital sem documentação, você é uma pessoa indigente, né? E isso também é uma política pública, a ausência de políticas públicas, né? Tanto do estado quanto do nosso município, que necessitam dar dignidade a essas pessoas. E um projeto muito bom seria trazer dignidade, oferecendo essa questão documental das pessoas. Cada vez mais as pessoas que estão em rua precisam de mais atenção para que essas coisas não ocorram, não aconteçam, de uma pessoa buscar socorro e você não ter nem como você ser reconhecido como pessoa. Então trazer dignidade a essas pessoas é o essencial. O princípio da dignidade da pessoa humana. Perfeito, agradeço a presença e participação. Mariana, volto com você aí no estúdio.